Boa tarde a todos, aos amigos presentes, quem está chegando a primeira vez, se sintam acolhidos por todos nós aqui, seus amigos também, pelos amigos espirituais. E também os nossos amigos que estão nos assistindo online, também sintam-se acolhidos. E eu vou chamar a Vanessa, nossa querida irmã, para fazer a leitura preparatória. Boa tarde. A leitura lição 68, livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande o número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano, de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faça indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Bem, agora nós vamos para a nossa prece inicial, onde, com os nossos corações acalmados, como se estivéssemos colocando-os nas mãos do nosso Cristo Jesus e Pai Celestial. E, primeiramente, agradecendo por toda a graça recebida no nosso dia a dia. Às vezes é por um conforto, ou pela coragem, pelo ânimo, pela vida em si, pela própria natureza que nos desperta a ver as maravilhas de Deus. Pedimos também que, neste momento, a nossa palestrante tenha a inspiração para nos trazer uma mensagem que, com certeza, caberá a cada um de nós. Que os nossos amigos espirituais estejam aqui, acolhendo também aqueles que precisam de ajuda. Que possamos, com alegria, estar nessa casa para irmos para os nossos lares, para onde for, com alegria, com mais ânimo e com mais coragem. Assim seja, graças a Deus. Bem, hoje eu estou tendo o prazer de conhecer a nossa querida irmã Alba
Alba Sampaio. Eu falei assim, eu não vou esquecer o nome dela, que eu tenho uma comadre com o nome de Alba, acabei esquecendo, viu? Bem, desculpas. Mas me falaram que ela é uma filha de um palestrante que já veio aqui nesta casa, já passou por uma viagem, né? E ela está aqui fazendo palestra para a gente. Olha que prazer, né? Filha de Manuel Sampaio, né? Então, eu não lembro de ter conhecido, mas com certeza já me disseram que ele era muito querido pela casa. Então, é um grande prazer recebê-la aqui, tá? Que Jesus te abençoe neste momento aqui. Te agradecemos por essa palestra. Antes de terminar, já sei que vai ser maravilhosa. Já sinto. Fique à vontade. Tem paciência, amigos. Tudo vai melhorar. Tem paciência, amigos, amigas, a alegria vai voltar. Não se deixes abater, mantém firme a coragem. Saiba que aqui na terra estamos de passagem. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, amanhã pode ser plumas que nos vêm acariciar. Em todos os momentos, Deus está contigo. Ore e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Que Jesus possa nos abençoar nessas reflexões da tarde de hoje, nesta casa que tem que eu tenho uma memória afetiva muito grande. Vim aqui com o meu pai, Manuel Sampaio Neto, que fazia uma trovinha que dizia assim: Manuel Sampaio Neto, com todo carinho e afeto, desamassa para a lama e também conserta teto. Ele era lanterneiro, né? E voltou para a pátria espiritual em 2017, grande amigo do seu Alcino, era uma figura comum aqui nesta casa. Então, a gente traz o abraço da minha família, né? Minha irmã Sheila está aí, dos trabalhadores do Grupo Espírita Allan Kardec, no qual eu faço parte, e também foi fundado, né, por meu pai e por minha mãe, e completou 48 anos de existência a casa lá em Guarapari. E aí a gente vem conversar sobre caridade, amor em movimento. E eu vou, antes, né, boa tarde aos internautas, né? Eu estou sendo vista lá fora? Misericórdia. Não gosto muito, não, mas vai fazer o quê? Posso tirar o microfone? É que eu sou professora, gente. Ficar parada para mim é uma angústia. Mas eu prometo não sair daqui, não é isso? Aqui, né? Os abençoadinhos estão me vendo daqui. Então, eu preciso virar para a gente conversar sobre esse tema muito importante, muito comum, né? Caridade. Alguém vai falar de novo sobre caridade? Puxa vida, né? O movimento espírita só fala sobre isso, só fala sobre isso, e ninguém fala outra coisa, né? Mas é interessante, a gente fala e não dá jeito, né? Jesus falou há 2014 anos, segundo o calendário, 24 anos, né? 2024 anos, e a gente não aprendeu ainda, né? Então, se a gente só tem cento e alguns anos em que Kardec vai dizer para nós sobre a égide dos espíritos estelares, fora da caridade não há salvação. Se a gente tem cento e poucos anos, a gente não aprendeu. Com 2024, a gente ainda está aqui lutando para entender o que é o amor que Jesus trouxe para nós. Então, a gente tem no livro, pode passar, por favor, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, que vai falar sobre amar ao próximo como a si mesmo. E ali, neste capítulo, é bom a gente lembrar aos internautas que, de repente, estão vendo, e é a primeira vez que conhecem a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo está na parte terceira de O Livro dos Espíritos. E esse capítulo tem as mensagens que Kardec escreve e as instruções dos espíritos. Boa parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo assim o são. Kardec tem alguns textos e depois instruções dos espíritos. Tem capítulos que é só Kardec.
E tem um único capítulo, que é o capítulo 20, se não me engano, que são só os espíritos, que dão recado para nós espíritas, né? Então, esse capítulo vai falar um mandamento maior: fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Jesus falou isso há muito tempo e a gente ainda não entendeu. Parábola dos credores e devedores, dai a César o que é de César. Instruções dos Espíritos, está ali a lei de amor, que é belíssima essa mensagem. Quem está nos assistindo e quem está presente devem ler, acessar, que quando a gente começa a ler essa mensagem, a lei do amor, a gente pensa assim: não, realmente eu não amo. Não, realmente eu não amo. Não, realmente eu não amo. Aí, no finalzinho, nas 2 últimas linhas, Kardec fala: se cumprirdes todas essas etapas, tudo o que aqui foi falado, estás a caminho do amor. Olha que coisa mais linda. Leiam. E caridade para com os criminosos, e a gente deve se expor à vida por um malfeitor, e o nosso foco é a fé e a caridade. Então, é para que a gente possa se situar de onde veio essa mensagem, essa reflexão que a gente vai ter. A partir de que a gente sai? A partir de que lugar a gente fala, né? Então, o lugar que a gente fala é o Evangelho segundo o Espiritismo, parte 3ª de O Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Aí passa para nós. E aí a gente tem, Kardec retira isso, essa mensagem, de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar. É bom a gente estar atento, né, que eles queriam o tempo todo colocar Jesus à prova. Propôs-lhe essa questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Eles queriam testar Jesus, é bom lembrar. E ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esses: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Jesus pegou lá os 10 mandamentos, transformou em 2. Isso que eles queriam testar Jesus, né? Como se Jesus fosse negar os mandamentos mosaicos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Também Mateus, capítulo 7. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6. E é interessante que essa fala, né, de Lucas e Mateus, registrados pelos 2, mas que Jesus traz para nós: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Aí a gente pergunta, uma pergunta filosófica certamente não é para ser respondida, que esse não é um espaço de troca, né? Espaço de troca geralmente são nos estudos, mas uma pergunta filosófica: se nós fizéssemos aos outros o que queriam que fizessem a nós mesmos, vocês acreditariam que o mundo estaria do jeito que está? Acreditariam que a sociedade estivesse desse jeito? Acreditariam que tivessem fogo em algumas plantações? Alagamento em outros lugares? Se eu quisesse. Então, como eu não quero que bote fogo e me machuque com a fumaça, então eu não vou fazer. Se eu não quero para mim, então eu não faço para o outro, não é isso? Essa seria a lógica de Jesus, a lógica cristã. No entanto, nós ainda não entendemos, por isso estamos aqui, nesse educandário, porque o planeta é um educandário. A gente não aprendeu com Jesus, volta. Aí ele não desiste da gente e trouxe o Espiritismo. Em 1804 nasce Allan Kardec, em 1857 traz o Livro dos Espíritos para nós. Jesus nos ama tanto que trouxe: eu vos mandarei um Consolador que vos dirá tudo o que eu vos tenho dito e mais ainda. Então veio o Espiritismo para lembrar para a gente: presta atenção, nós estamos indo para um mundo de regeneração. Gente, só vai ficar aqui quem for bom, só vai ficar aqui quem ajudar a construir esse planeta, só vai ficar aqui quem ajudar.
Ele falou isso há 2024 anos, segundo o calendário humano, e a gente aprendeu? Não. Aí Kardec vai lá, divide um capítulo para a gente falar sobre o amor ao próximo. Passa para nós. E aí, obviamente, Jesus vai lá e conta uma história. Porque como nós éramos muito crianças, infantis, imaturos, e ainda o somos, né? Não atingimos ainda a maioridade, pelo menos em alguns comportamentos ainda não. Jesus contava a história para a gente aprender. E não é assim que a gente faz? Quem é professor aqui sabe disso, eu sou professora. Quando a gente está com as crianças, né, de 4 aninhos, 5, 6, 7 anos, a gente conta a história para que elas possam aprender, porque a história tem um fundo moral. A parábola era isso, era uma história que contava para que tivesse um fundo moral e que a gente pudesse entender. Já que eu não entendo que você tem que amar, eu vou contar uma história sobre amor. Já que você não entende que você tem que ajudar, eu vou te contar uma história sobre ajuda. Ajuda quem? É você? Não, ao outro, né? Então vamos lá. Pode passar. Pode passar, por favor. Caridade. A ação desenvolvida na direção do outro com sentimento de amor. Porque a gente só faz a caridade se a gente entende o sentimento do outro. Ou se aproxima do sentimento do outro. Nem entende, mas se aproxima. Ou a gente entende o sofrimento do outro. Se eu não me toco com a dor do outro, eu não sou caridosa. Porque a caridade é o amor em movimento. É como se o Papai do Céu falasse assim: já que você não entende o que é o amor, eu mandei o amor reencarnar. Eu mandei. Ele veio, filho de Maria e José. Ele veio para ensinar. O homem chamado amor, o príncipe da paz, veio para ensinar vocês o que é amor. Né? Então, vocês não aprenderam, então eu vou ensinar para vocês o que é caridade, para vocês entenderem o que é o amor. Porque a caridade é o amor que se movimenta. Se eu não entendo o que é o amor, eu entendo pelo menos o que é a dor do outro. E eu me movimento em direção a essa dor. Eu sei o que é fome, né? Eu sei o que é fome, o que é passar fome. Eu posso não ser aquela pessoa que passou fome por muitos dias, mas eu sei o quanto dói a fome. Então, eu vou ajudar o outro a aplacar a fome. Isso é caridade. É quando eu me movimento em direção ao outro. Pode passar. Volta lá. Isso. Aí Jesus conta essa história para a gente, a parábola do bom samaritano. Eu tentei de ver de quem é essa pintura belíssima, né? Mas eu não consegui achar, que eu não gosto de expor uma imagem, né? Sem uma pintura, principalmente, uma arte, sem a gente mostrar. Então, bora lá. A história do bom samaritano. Está lá registrado em Lucas, né? E a gente tirou lá do livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Levantando-se um doutor da lei, experimentou Jesus. Que é que está, perdão, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Replicou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Tem uma palestra que o Tinoco vai fazer lá no Kardec, esse mês, que é o mês de setembro, setembro amarelo, né, dedicado à prevenção do suicídio. É o mês de valorização da vida. Quem é o meu próximo? Já pararam para pensar? Ah, mas meu próximo é aquele que passa fome. Meu próximo é aquele que está dormindo lá nas ruas da Praia do Morro, lá perto de casa. Eu moro perto da prainha. Então, ele é meu próximo, é aquele que está dormindo na rua. Ah, meu próximo é aquele que mora em algumas periferias e tal. Não, não é só, é também, né? Meu próximo é aquele que está próximo a mim. E o próximo mais próximo que está perto de nós é a nossa família. É via de regra quem a gente tem alguns ranços,
reencarnatórios, inclusive, né? É como eu costumo dizer, por que que eu vim filha de Manuel e Norma, uma dona de casa e um lanterneiro? Por que que eu não vim filha da Rainha Elizabeth? Por que que eu nasci em Cachoeiro e não na Inglaterra, em Londres? Né? Eu tenho comprometimento com o espírito Manuel e Norma. E Sheila, que é minha irmã que está aqui. E mais 6, que a família é grande. Então, meu comprometimento é com essas pessoas. Eles são o meu próximo. Aí continua Jesus. Pode passar. Descia de Jerusalém para Jericó. Gente, é bom a gente lembrar. A lição de hoje foi muito fantástica, né? Foi acaso ou é sequencial? Acaso? Pois é. Aí é a prova de que acaso não existe mesmo, né? Nem na leitura preparatória. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Nada na lição de Jesus era em vão. Nada. Nada. Os gestos de Jesus tinham simbolismo. As palavras do Cristo tinham simbolismo. Tudo no movimento do Cristo tinha uma razão. Inclusive, descia de Jerusalém para Jericó. Bota lá. E o que era Jerusalém? Clica de novo. E o que era Jericó? Jerusalém, uma cidade de conhecimento. Lá estavam os doutores da lei. E Jericó era a cidade da insegurança, de assaltos. Então, para a gente ajudar, a gente precisa descer. Descer da onde eu estou para eu me ladear àquela pessoa que precisa. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Clica lá. E tendo-se descuidado, esse grifo é meu, não é do Evangelho, e tendo-se descuidado, gente, isso daria uma renda e uma penca de horas da gente conversando, só nesse sublinhado. E tendo-se descuidado, e a gente não se descuida? A gente não se descuida na palavra? A gente não se descuida na publicação nas redes sociais? A gente não se descuida nos comentários nas redes sociais? A gente não se descuida na reação com o outro, capaz da gente dizer assim: caramba, não devia ter falado isso. Caramba, não devia ter feito isso. Puxa vida, é descuido. E quando a gente se descuida, a gente é atropelado, a gente cai na mão dos ladrões que nos roubam o tempo, dos ladrões que nos roubam a vontade, dos ladrões que nos roubam o desejo, dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. E não é assim que acontece com a gente? As pessoas nos açoitam, nos ofendem, nos machucam e se vão. Quem é que vai nos socorrer? Quem é que nos ampara quando alguém nos ofende? Que por descuido eu me permito que o ladrão venha e me roube o desejo, a vontade. O que é a ideação suicida? O que é o número de crianças entre 15 e adultos de 29 anos, jovens? Um número absurdo de suicídios no mundo. O que rouba? Quem roubou o desejo desses jovens? Nos últimos anos, mais de 40% o número de suicídio, de 15 a 29 anos. Então, as pessoas nos deixam semi-mortas. Mas se eu tiver pessoas que me ajudem, eu caminho. Mas e se eu encontrar essas duas figuras? Se eu encontro um sacerdote e um levita? Um sacerdote viu e passou.
O levita, de igual modo, passou ao largo. E quantos de nós não somos sacerdotes ou levitas com a dor do outro? Ah, mas isso é palhaçada, essa meninada jovem. Quantos anos você tem, meu amor? 27. Você está na estatística. E você, meu jovem? 22. 28? Ah, meus 28 anos, né? Eu cantaria a música de Casimiro. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os tempos não trazem mais, né? Eu estou com 59. Não me lembro, eu lembro muito bem, eu com 27 e eu com 28. E na época que não tinha rede social, que quando a gente tinha 27, 28, as pessoas, de alguma forma, na minha mocidade, e eu era jovem da mocidade, só não estava na condição de vocês passando slides ou cuidando da parte tecnológica, porque a época não tinha tecnologia, né? Mas a gente chegava cedo para ajudar a botar banco, que não era cadeira, era madeira, então a gente tinha que pegar peso, né? E a gente, muitas das vezes, na idade de vocês, que estão passando por sofrimentos, porque eles estão os dois jovens aqui estão nessa estatística, 15 a 29 anos. A gente, via de regra, banaliza. E se vocês sentirem dores, possivelmente a gente vai ter um sacerdote, um levita, que vai dizer: ah, para de palhaçada, rapaz. Cara barbudo desse. Ah, vai pegar uma enxada, vai bater uma laje. Não é isso que a gente faz? Se é mulher, a gente fala o quê? Vai lavar roupa. Vai arrumar uma cozinha. A gente banaliza, porque a gente é sacerdote e levita. Perceberam quantos sacerdotes e levitas nas redes sociais? Mas a gente, infelizmente, tem um número muito pequeno desse personagem que vem aqui, que a gente vai falar. Um samaritano. Um samaritano que ninguém dava valor, porque as pessoas de Samaria não eram pessoas confiáveis. Mas o sacerdote era, que era um homem de Deus. O levita era, porque era um homem das leis. O homem de Deus e o homem das leis não ajudaram o rapaz. Mas quem ajudou? Um homem que ninguém dá valor. E não é assim? Quantas vezes vocês devem aqui pensar e estar pensando: gente, eu nunca pensei que essa pessoa pudesse me ajudar. Não esperava nada dela. E é exatamente de quem a gente não espera que venha a melhor coisa. Porque de quem a gente espera, um sacerdote, um levita, um homem de Deus e um homem das leis, não vieram nada. Aí veio de quem? De um levita. Passa para nós. O que que fez? Levita não, samaritano. O que que fez? Pode passar mais um. O que fez o samaritano? Que é o que a gente deve fazer. Olha só como Jesus é fantástico, gente. Né? E eu tenho que correr, porque o tempo aqui é mais rápido que Guarapari, né? Deve ser porque é Vila Velha, né? Acho que a Marizia é maior. É. O que que fez o samaritano? Foi o que não fez o sacerdote o levita. Porque o sacerdote e o levita não passaram por esses passos, que é o que a gente tem que passar quando o outro sofre. Porque a caridade é um amor em movimento. Se eu amo, eu tenho que passar por alguns passos para compreender o que é. Se eu faço a caridade, eu passo por alguns passos para a gente conseguir entender o que é o amor. E qual é o primeiro passo que fez o samaritano? Viu. Tendo visto. E quantas vezes a gente não vê a dor do outro? Não sei se porque meu olhar é mais clínico, porque eu sou professora e agora psicóloga, né, que foi um sonho realizado aos 48 anos. O comportamento humano, para mim, passou a ser muito mais, eu ficar muito mais atenta. Eu já era. Então, aquele aluno que estava aqui na frente, e de repente ele vai para o meio, e de repente ele vai para o fundo, e de repente ele está com uma blusa curta, e de repente ele está sem essa blusa curta, e bota uma blusa de manga comprida, e bota um capuz, vira o capuz para frente, e vai para o fundo da sala. Eu não posso ser sacerdote levita. Eu tenho que ser o samaritano para essa criança. Porque eu preciso ver
O samaritano viu, tendo visto, aproximou dele, porque não basta eu ver, porque eu vejo. Olha lá, uma pessoa caída, olha lá, uma pessoa na rua, olha lá, uma pessoa sofrendo. Mas o samaritano não só viu, ele viu e foi ao encontro, aproximou dele. E o que fez ele, o samaritano? Só olhou e aproximou? Não, olhou, aproximou e ajudou. Deitou-lhe óleo e vinho, que eram, né, os primeiros socorros à época diante do ferimento. Como alguém já deve se identificar aqui, eu não, porque eu sou jovem. Mertiolate. Mertiolate, lembra? Quando a mãe vinha com aquela pazinha. Não, vocês não sabem o que é mertiolate. Não, vocês não sabem o que é arder. Sabe? O mertiolate, a gente queria ver o capiroto, mas não queria ver a mãe vindo com aquele negocinho para passar na ferida do joelho da gente. Né? Nossa, mãe, e soprava. E sopro de mãe cura, né, gente? Vocês sabem disso. Então, esse era o primeiro socorros. Como no meu, quando jovem, era o mertiolate. Né? E aí continua. Um samaritano que ia, pode passar, vai, volta. Pondo-o no cavalo, o que ele fez? Viu, aproximou, primeiros socorros, pegou o jovem, colocou no cavalo, trate muito bem deste homem. Colocou no cavalo e levou para uma hospedaria. E olha, e a palavra na época, gente, era o fio do bigode. Já ouviram falar desse termo? Era a honra de um homem. Era a honra de uma pessoa. Olha, trate bem dele, porque na volta, e deixou um valor. E se esse valor for pouco, na volta eu dou mais. A palavra, à época, era a honra de um homem. Hoje a palavra vale alguma coisa? Vale nada. Não bota no papel para você ver. Né? Então fez. Ele viu, aproximou, colocou, fez os primeiros socorros, colocou no cavalo e levou para o hospital. E levou para a hospedaria. Pode passar. Disse Jesus para aquele homem que queria tentá-lo. Jesus contou a história do bom samaritano e disse Jesus: vá e faz o mesmo. Faz o quê? Vai. Mais uma, isso. Observa, veja, aproximar-se, ter compaixão e o primeiro socorros, que é óleo e vinho. Então, pode passar. Quem tem fome tem pressa. Tem um livro do Herbert de Souza, do Betinho, né? Um livro chamado Ética e Cidadania, se não me engano. Ele conta nesse livro que quando ele subiu os morros do Rio de Janeiro, as casas espíritas já estavam lá. Os espíritas já estavam lá. Porque deitar óleo e vinho para quem tem fome é dar comida. Por que na evangelização só a gente não só evangeliza? Porque a criança vem, a criança tem fome, e às vezes é a única alimentação que ela tem no dia. E falo isso, volto a dizer, porque eu sou professora. E as crianças têm alimentação na escola. Conforme a criança, a família não tem alimentação em casa. Então, quem tem fome tem pressa, diz Betinho. Então, quando tem alguém, no caso do bom samaritano, do samaritano, que viu, que aproximou, quer dizer, ele teve compaixão. E é interessante que existe uma palavra muito falada hoje, né, nas redes sociais e tal, que se chama empatia. Ok? Todo mundo? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Legal, legal. Mas a empatia sem compaixão não funciona. E o que é compaixão? É eu ir ao encontro do outro. Porque se eu só tiver empatia, eu vou dizer, puxa, você está com fome, né? Nossa, exatamente. Como você está sofrendo com fome. Mas o que é compaixão? Olha, eu não tenho um prato de arroz com feijão, mas eu tenho biscoitos. Você aceita? Isso é compaixão. É ir ao encontro. Foi o que o samaritano fez.
Foi o que falta hoje na sociedade. Nos ditos humanos, nos ditos civilizados. Pode passar. A caridade, que é amor em movimento, continua dizendo Jesus, vá e faz o mesmo. Mais o quê? Acompanha, dar prosseguimento ao trabalho de reerguimento, estimulá-lo, orientá-lo, acompanhá-lo, incentivá-lo no processo de recuperação social e moral, promovendo seu reequilíbrio. Com o abençoado celular, e hoje, não sei se vocês, talvez só o pessoal de Guarapari, que aqui em Vila Velha acho que não. Vocês já perceberam, primeiro, quando o Grambel inventou, foi Grambel, né, que inventou o telefone? Foi, né? Foi. Quando ele inventou o telefone, ele inventou com o objetivo da gente falar, não é? Oi, tudo bem? Ah, esqueci seu nome, você esqueceu o meu, esqueci o seu. Márcia. Oi, Márcia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, Alba. Está melhorando um pouquinho da sua tristeza, né? Ah, não estou. Acompanhar, incentivar o processo de recuperação moral. Hoje, nas redes com o abençoado do WhatsApp, a gente pergunta, Márcia, eu posso te ligar? Você não liga mais, você pergunta se pode. Ontem eu não perguntei para uma amiga que está com depressão se eu podia ir lá na casa dela, eu fui. Ontem até teve uma reunião com a família, eu fui, porque ela perdeu a mãe e está em processo de depressão. Eu não fui lá, não perguntei, eu posso ir aí, Márcia? O nome dela é Márcia. Não, eu fui lá. Ei, Márcia, eu vim te ver. Tudo bem, minha linda? Vamos ali fora, na praia tomar um sorvete? Vamos bater um papo? Botei ela dentro do carro, fui lá para a praia. Pisamos na areia, conversamos, batemos um papo. Comemos uma batata frita. E uma pizza portuguesa maravilhosa. Dá prosseguimento ao trabalho. Eu mandava o WhatsApp. Ei, querida, eu estou aqui. Ei, Márcia, eu posso te ligar? Nada. Ah, depois. Dar prosseguimento. Ela é a minha próxima, ela é meu próximo. Minha colega que trabalhou 10 anos comigo, hoje não trabalha mais, mas perdeu a mãe. Eu sei o que é o sofrimento de perder a mãe. Ah, mas você é espírita, Alba. Não, dói do mesmo jeito. Tanto é que Kardec fala perda de entes queridos. Se não fosse o sentimento de perda, você acha que o codificador ia botar perda? Se ele sabe que não perde? Porque a gente não perde. Meu pai está aqui, eu tenho certeza que meu pai está aqui presente. Eu senti meu pai quando eu saí do carro. Eu não perdi meu pai, porque ele está aqui. Ele me acompanha, ele e minha mãe, porque eles falaram comigo. Eu desencarno, mas eu vou estar com você nas palestras. Eu sei que eles estão. Mas dói. Perder dói. Perder mãe e pai dói. Não vamos banalizar a dor do outro, os espíritas, em nome de Jesus, você que está nos assistindo, não banalize a dor, mesmo que ele seja espírita, mesmo que ele acredite que a mãe e o pai não morreram, mas a dor da perda, a dor da saudade. Vai lá, dá prosseguimento, incentiva, promova o reequilíbrio. Tire a pessoa, como eu fiz com a Márcia, tire-a daquela tristeza que ela estava. Passa para nós. Disse Jesus, vai e faz o mesmo. Faz o mesmo que o samaritano fez. Pode passar. Torna-se responsável pelo outro. O samaritano faz-se companheiro do caído, ajudando a reerguer na altura do ser filho de Deus e caminhe com os próprios pés. Então o samaritano foi, colocou ele no cavalo, levou para uma hospedaria, deu o dinheiro e disse, olha, eu volto se for a mais, cuide dele. E caminhe com os próprios pés e também com base na sua própria experiência, tornando-se companheiro existencial do outro caído. E esse companheiro existencial do outro caído é aquilo. Ei, como é que você está? Eu não posso estar com você, mas eu estou aqui. Né? Nós estamos juntos.
né? Minha irmãzinha linda, amada, teve probleminha no joelho. Eu ligava para ela todo dia. Você está bem, irmã? Está andando melhor? Está com menos dor? Quer que eu te leve no médico? Está precisando de remédio? Está precisando de ajuda? A gente não mora junto, mora numa rua depois. Mas está junto, está ali, porque imagina ter uma dor no joelho por semanas, por meses, até que conseguiu um abençoado de um médico que tirou a dor dela. Mas eu não podia fazer como sacerdote levita e dizer que não. O problema dela, o joelho é dela, está com dor, ela que se vire. Não! A gente precisa ser samaritano na vida do outro. A gente precisa dar esses passos, a gente precisa ver, aproximar, colocar as primeiras, fazer os primeiros socorros. São Vicente de Paulo nos conclama: não pode a alma, ainda no Evangelho, não pode a alma elevar-se às alturas das regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á caminho da felicidade eterna. Quais são as duas chagas? Quais são as chagas da humanidade? Lá no Livro dos Espíritos: orgulho e egoísmo. Pode passar para nós. E aí, isso aí está no Evangelho, né? Pode passar. E aí a gente vai ver que o egoísmo, a gente pensou no Evangelho quais são os cognomes que se dão ao egoísmo. O egoísmo é o devorador de virtudes, pode passar, é o mal, é o neutralizador de qualidades. Egoísmo é a negação da caridade. Volto para nós. O egoísmo é a chaga da humanidade que tem que desaparecer na Terra, a cujo progresso obsta. O que nós estamos vivendo hoje, companheiros e companheiras, no mundo, é a ascensão do ego, do egoísmo. É entronizar o ego, o eu. Eu sou mais importante que você. Logo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, os espíritos falam, é preciso que a gente possa banir, porque senão nós vamos ter dificuldades, como a gente está tendo, de progredir. Olha as queimadas, gente. Olha a Ucrânia lá e a Rússia. Eles estão lutando. Por quê? Por terra. Se fossem menos egoístas, olha, eu tenho 2 metros de terra, então fica com 1, eu fico com 1 metro. Tá bom? Mas não. Ou tudo ou nada. E é tudo ou nada, e com isso eu não tenho movimento empático. E muito menos compaixão, porque eu lanço um míssil na cidade do outro. Vai matar criança, idoso, velho, vai matar todo mundo. Não tem problema, porque o que eu quero é a terra. E matar o outro para eu ter a terra, tudo bem. É o devorador das virtudes, é a negação da caridade, é o neutralizador das qualidades. Isso aí, para mim, é fantástico quando os espíritos, Kardec, pegam essas palavras que são cognomes, né, do egoísmo. E o que é o devorador das qualidades? É isso. Então, se eu não estiver atenta, se eu estiver descuidado, se eu estiver distraído, o ladrão vem e me rouba. Usando da metáfora, o egoísmo vem e tolda os meus olhos. E aí eu não vejo. E vocês acham que os dois que estão tomando conta lá da guerra estão vendo? Não, não estão. Porque se estivesse vendo a dor do outro, já tinha parado. Hoje, me alimentando ou tomando banho antes de vir para cá, eu pensei, obrigada, Senhor. Nesse momento, tem uma mulher de 59 anos que não consegue tomar banho. Tem uma mulher de 59 anos que pode estar sem a perna, sem o braço. Tem uma mulher de 59 anos na Ucrânia. Não, é Ucrânia, né? Ai, eu confundo com Turquia. Na Ucrânia, que não se alimenta. E se esses homens parassem para pensar nesse devorador de virtudes ou neutralizador de qualidades? Pode passar para nós. Na pergunta 886,
da parte 3ª do capítulo 11. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Gente, como entendia Jesus, tá? Não é a caridade como a gente entende, mas como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que lhe seja possível e que desejáramos que fosse feito para a gente. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, se a gente tem benevolência, indulgência e perdão, que é o BIP, né, que a gente costuma, um acróstico para a gente poder memorizar, né? O B de benevolência, I de indulgência e o P de perdão. Se a gente tivesse benevolência, primeiro, ter visto. Se a gente tivesse indulgência, aproximar-se. Se a gente tivesse perdão, que é o primeiro socorro, nós não estaríamos nesse quadro social que nós estamos hoje. Nós não teríamos hoje a família como está. Depois da pandemia, nós vivemos um caos nas famílias. Eu costumo brincar, né, que quando o trabalhador, via de regra, diz assim: nossa, eu queria tanto passar assim, uma semana com a minha família. Queria passar uma semana com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. Aí Deus, ouvindo a gente, falou o quê? Você vai ficar 2 anos. Vai ficar 2 anos com a sua família, que eu vou mandar um vírus que vai matar muita gente, porque a gente está aí no processo de expiação e prova, mas você vai ter a oportunidade de ficar lá 1 ano e meio, né? Vamos botar 1 ano, 2 anos não, 1 ano. Aí, ok, a gente ficou 1 ano com a família, não é? Não houve divórcio. Não houve estupro de crianças. Não houve abuso. As pessoas se respeitaram. Isso é utopia. O número de divórcios aumentou, o número de crianças abusadas e estupradas aumentou, o número de mulheres vítimas de violência também aumentou. Bate isso, Márcia? Não bate. Não dá. Não dá. E eu estou vice-presidente de uma ONG não espírita, mas uma ONG que cuida, que dá apoio emocional e psicológico a mulheres vítimas de violência. Guarapari é uma cidade de 120 mil habitantes. 68 mulheres nos procuraram o ano passado. Um número absurdo para uma cidade tão pequena. Fora as que não foram lá. É preciso. Hoje eu estava lendo uma mensagem do Mário Sérgio Cortella, o filósofo. É importante a gente ver o que é urgente e o que é importante. E a gente saber o que é importante é usar o pensamento e a consciência, a reflexão, na verdade, e a consciência. E poucos de nós estamos usando para pensar. E todos nós estamos como o sacerdote e o levita. Não estamos como o samaritano. Pode passar para nós, por favor. A caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos de Jesus. O que é a caridade, o espírito protetor, 1861? É aquela que sacrifica o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Pode passar. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade, não há salvação. Essa máxima é fantástica, e Chico Xavier falava, né, quando aqui encarnado, que se o Espiritismo preconizasse que fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Porque nenhuma religião salva ninguém. Ninguém. Nem o Espiritismo. O Espiritismo nos faz pensar e refletir. Faz com que a gente busque o samaritano dentro de nós,
faz com que a gente deixe de lado o levita e o sacerdote. Isso o Espiritismo faz. Mas fora da caridade, não há salvação. E a caridade pode ser feita por quem tem e por quem não tem. Pode ser feita pelo douto ou pelo ignorante. Pode ser feita pelo religioso ou pelo não religioso. Pode ser feita no país desenvolvido ou não desenvolvido. E no início do século XX, um senhor chamado Luiz de Oliveira, casado com Dona Hipomeia de Oliveira, em Cachoeiro de Itapemirim, tomando conta do asilo, que à época assim se chamava, Deus, Cristo e Caridade, fundado por Jerônimo Ribeiro, o espírito que veio, um português que veio de Portugal para São Paulo, de São Paulo para Cachoeiro de Itapemirim, trazer o espiritismo para o estado do Espírito Santo, junto a Pedro da Rocha Costa, meu bisavô, avô do meu pai, e Dona Hipomeia e seu Luiz de Oliveira, principalmente o seu Luiz de Oliveira, apaixonado por uma das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, aos Colonicenses, quando ele diz mais ou menos assim, para a gente encerrar a nossa conversa da tarde de hoje, a quem eu agradeço imensamente, a Fátima, a Márcia, e todos que tiveram o cuidado e a responsabilidade de convidar para que a gente pudesse refletir no dia de hoje. E a gente termina com um poema que meu pai recitava e que me ensinou, porque desde pequena, desde menor de idade, né, porque pequena eu sou, desde menor de idade eu ouvia meu pai recitando, e isso foi para a alma. Por isso que é de cor. Um poema de cor é aquele que sai daqui e vem para cá, porque passa a ter sentido. E ele dizia assim: se dos arcanjos a linguagem ensino, e a caridade esta alma não povoa, serei igual a um bronze que ressoa profano templo, onde bimbalha um sino. Se tem acaso o dom da profecia, e me é dado revelar todos os mistérios, se tenho fé, se posso um dia montanhas transportar, construir impérios, se reparto o meu bem pela desgraça e o meu corpo a queimar, as chamas dou, se tudo isso faço, por mais que faça, não tendo caridade, eu nada sou. A caridade é a nota humilde e calma da paciência aconselhando bem. Temerária não é, se a temos n'alma, repele a inveja e o orgulho jamais tem. Ama a verdade e na verdade vive, tudo suporta e bem fazer já vê. No banquete do amor feliz convive, consola, ampara e no futuro crê. Por isso ela hoje se renova na esperança e na fé, mas a que mais prodígios faz é a caridade. Por isso, como Paulo nos ensina, numa lição de amor também vos dou, por mais que eu divulgue ao mundo a sã doutrina, não tendo caridade, eu nada sou. Que Jesus possa nos abençoar. Alba, tá difícil de falar. Esse bate-papo que você falou, né? Mencionou um bate-papo. É um conselho para a gente retomar, né, as nossas considerações sobre o amor, sobre a caridade e manter uma luta interna contra o egoísmo e o orgulho. O amor é a força motriz. Devemos alimentar para que a gente possa praticar a caridade. E a caridade ela é de diversas formas. Um com o outro, nós com a natureza, a forma que for. E é um puxão de orelha, é um aconselhamento, é uma força para ir adiante, enfim. Nós da Casa Fabem te agradecemos muito por esse momento. Muito obrigada. Alguém aqui conheceu o pai dela, Manuel Sampaio? Rita, né? Ah, você também.
Então, era uma pessoa extraordinária, né? Está aqui com a gente. E uma das grandes lições que eu tive na vida, eu era uma menina, assim, uns 20 e poucos anos, e a gente frequentava o Jerônimo Ribeiro, ali no terminal rodoviário de Vila Velha. E o seu Amadeu, que era o presidente da casa, era o xodó de todo mundo, né? Porque era um alcino, né? Então, ele era um xodó. E ele desencarnou. Então, como todo mundo gostava muito dele e tudo mais, o velório foi assim no salão, sabe? Gente, abateu sobre nós um choro interminável. A gente chorava, chorava, chorava. Eu, então, não conseguia parar de chorar. E aí, eu ouvi alguns comentários que estavam esperando o Manuel Sampaio chegar. E aí eu fiquei lá, né? Eu adorava Manuel Sampaio, eu não perdi uma palestra dele, do pai dela. E aí, de repente, eu só ouvi, e todo mundo se virou assim, né? Estava todo mundo assim para o corpo, e todo mundo se virou para a porta. Manuel Sampaio chegou, abriu os braços e disse: Amadeu, meu querido amigo, que dia maravilhoso, que dia, que alegria sentimos nesse dia especial. Gente, na hora eu estou me entregando a esse choro, parece nem que eu sou espírita. O que eu tanto estou chorando aqui, né? Que maldade que eu estou fazendo com ele, né? Todos nós aqui, só sei que foi todo mundo enxugando as lágrimas. Aí Manuel Sampaio chegou, andou até o corpo e falou palavras maravilhosas e colocou todo mundo para cima, porque estava todo mundo assim, seu pai sendo seu pai, né? Bom ser lembrado, né? Olha só que maravilha, as histórias da vida, né? Bem, nós vamos prosseguindo para o encerramento desse momento e eu vou chamar a nossa irmã Vanessa para fazer a prece final. Vamos fechar nossos olhos, acerenar o coração, agradecer ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, por ter preparado o nosso coração para receber cada palavra colocada pela nossa irmã Alba. Que nós possamos também agradecer por ter a oportunidade de nos melhorar a cada manhã, em cada amanhecer, e vamos pedir coragem para que possamos botar em prática, mais do que compreender, também praticar o amor e a caridade em nosso dia a dia, conosco e com nosso irmão. Que assim seja.